Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Metsu no YouTube. Eu sou a meteorologista Estel Cis, falo aqui em nome da equipe da Metsu, mas sempre lembrando que esse é um trabalho de equipe, não é só meu. E espero que você faça a sua inscrição aqui no canal, nos acompanhe diariamente, na medida do possível, deixe o seu comentário, as suas perguntas, a gente está sempre de olho ali nos comentários e agradeço sempre a presença desses seguidores fiéis que nós temos aqui, seguidores muito carinhosos com o nosso trabalho. Então, muito obrigada, sempre agradeço e fico muito feliz realmente com todos os comentários que a gente recebe. E também faço um convite, vamos acompanhar aqui em metsu.com, porque assim, esse vídeo de agora, que eu vou falar dessa bolha de calor, eu vou trazer as informações principais, porque não teria como eu detalhar tudo que está escrito em metsu.com. Lá em metsu.com tem um material mega detalhado, com as regiões, explicando os recordes, tem as medidas de temperatura, então, de uma forma mais clara, e assim, é um texto bem extenso, então para quem quer ler, quer acompanhar, quer entender, está tudo lá. Tudo em metsu.com. Aqui a gente vai no que é mais importante, porque é vídeo, a gente sabe que as pessoas têm um dia a dia corrido, todo mundo, então a gente tenta ser mais objetivo, justamente para não ocupar o seu espaço, mas deixar você bem informado, que é o mais importante. Então vamos lá. O que nós teremos nesses próximos dias? A gente já falou dela, é uma cúpula de calor. Então a gente tem que imaginar uma enorme massa de ar seco, em que nós temos aí uma condição já de baixa umidade, de solo ressecado, e o solo ressecado deixa o ar mais quente, e o ar mais quente acaba provocando um ressecamento cada vez maior. Então, a gente tem que imaginar como se fosse um ciclo fechado que vai se retroalimentando, em que o ar quente deixa a atmosfera, o solo seco, e o ar seco deixa a atmosfera mais quente. Então, esse ciclo ele só é quebrado quando vem um evento de chuva importante para trazer umidade e derrubar essa temperatura. E aí tem que ver quando é que isso vai acontecer. O que chama atenção nesse ano de 2023? É o terceiro mês consecutivo em que nós teremos uma onda de calor intensa, excepcional e desta vez por um período prolongado. Essa onda de calor, ela poderá trazer aí, claro, muito desconforto, prejuízos ao setor agrícola, e principalmente risco para a população. Então, temos que estar muito atentos, porque todos serão impactados. Aqui a gente coloca um campo de vento, eu não sei se vai ser possível enxergar bem daí. Então, aqui está o contorno da América do Sul. A gente tem essa condição aqui, ó, do vento no sentido contrário ao ponteiro do relógio. Então, essa é a nossa massa de ar seco, que cria uma espécie de bloqueio, em que a chuva, a umidade fica toda aqui, ó, no sul do continente, pegando parte do Paraguai, sul do Brasil. Então, a umidade está aqui, enquanto que o ar seco e quente está aqui. A umidade, a instabilidade não consegue subir, porque esse bloqueio é muito forte, e ele mantém, então, nessa região, uma sequência longa de dias de tempo firme, com baixa umidade, e o calor vai crescendo, ele vai cada vez se somando, vai somatizando, vai somando e vai cada vez aumentando a temperatura em superfície. Mas a gente tem que imaginar que esse processo, ele não acontece só na superfície, ele é em toda a estrutura da atmosfera. Assim como a gente fala de nuvens que chegam a 10, 15 quilômetros de altura, o bloqueio também. Então é uma grande área de ar seco e que impede, então, a chegada da chuva e potencializa essa onda de calor. É a terceira em 2023. O tempo de recorrência, o tempo que esse tipo de evento, de extremos de calor acontece, ele é 30, 50 anos, dependendo da região. E nós tivemos 3 no mesmo ano. Então, gente, vamos, né, tomar consciência do que isso significa. E, claro, temos que lembrar que estamos num ano de El Niño. Já tivemos onda de calor lá no Laninha, em 2020 foi o destaque, daquela onda de calor muito intensa, que inclusive tem recordes que ainda não foram quebrados, mas que nesta onda de calor de novembro, possivelmente, isso aconteça. Então, vamos falar de como será esse comportamento da temperatura nos próximos dias. Aí a gente entra para o campo da temperatura, a gente vê uma grande área, que isso aqui é o modelo europeu, a projeção aqui para o dia 13 de novembro, então a gente vê nessas áreas mais claras, olha, marcas de 40 graus pegando parte do Paraguai, Bolívia, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, São Paulo, olha o Triângulo Mineiro, parte aqui também do Mato Piba. Então é uma grande área sob o domínio desse ar seco e quente, serão sucessivos dias com marcas ao redor e acima de 42, 43 graus. Então isso vai trazer realmente um desgaste para a população muito grande. Aqui a projeção para o dia 8, então,
para a previsão para a tarde desta quarta-feira, vejam que a gente já tem marcas de 43 graus aqui no Paraguai, acima dos 40 graus no Mato Grosso do Sul. Então começa por aqui, começa essa área de temperatura muito alta, ela vai se expandir, então ela vai fazer esse movimento aqui, ela vai se expandir em direção ao leste. E é possível que muitos recordes de temperatura sejam quebrados. Aqui para o dia 9, a gente vê, olha, 36, 37 graus em São Paulo, aqui a região do Triângulo Mineiro, Goiás, Mato Grosso. O sul do Brasil já começando com instabilidade, não chega a ter marcas muito altas. Olha a previsão para o dia 11, o número de cidades com marcas ao redor acima de 40 graus pode aumentar muito. E olha, várias capitais brasileiras poderão ter recordes quebrados. Por exemplo, São Paulo, que tem o seu recorde de 38,6, 37,8 lá de 2014, Belo Horizonte de 38,6, Cuiabá, 40, esses são os recordes anteriores, né? Campo Grande, Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo, o nosso recorde nacional é de Nova Maringá, de 44,8 graus em 4 e 5 de novembro de 2020. Essa foi a maior temperatura registrada no Brasil, dados oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia. Sempre que nós formos falar de dados históricos, o que foi recorde, a maior chuva, o maior evento de frio, de temperatura, tem que usar estações meteorológicas oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia, porque eles têm um banco de dados de mais de 100 anos. Então, para saber se foi recorde de calor ou frio, a gente tem que olhar aquela medição naquele mesmo local por pelo menos mais de 30 anos. E aí se estabelece recordes, porque está medindo na mesma condição. Então, isso é dessa forma que a gente avalia dados históricos. Então, quando a gente começar a evoluir essa onda de calor, dia a dia será medida a temperatura máxima e nós vamos comparar com dados anteriores dentro da mesma região. E aí vamos avaliar melhor esse recorde. O outro dado que chama atenção, além da temperatura em superfície, é um indicador que nós meteorologistas utilizamos, é a temperatura em nível de, aqui chama 850 HPA, na verdade é a 1.500 metros de altura. Quando a temperatura nessa altura está acima de 20, 25 graus, já é um indicador de uma onda de calor. Onda de calor são pelo menos 5 dias com temperatura máxima acima dos 35 graus. O que se prevê, o que se enxerga para o dia 16 é que a temperatura nessa região ela possa superar os 30 graus. Isso nos traz dados daquelas regiões lá nos Estados Unidos que tem ondas de calor intensa, do Oriente Médio que tem calor extremo. Então, realmente, para o Brasil é um cenário excepcional e nos chama a atenção porque isso realmente traz um potencial em superfície onde nós estamos de marcas extremas de calor, de temperatura alta. Então a gente tem que imaginar 7, 10 dias seguidos com temperatura extremamente alta, as mínimas e as máximas, especialmente as máximas, e quando a gente fala uma temperatura ao redor das 15 horas, 15, 16 horas, chegando aos 43, 44 graus, muitas horas antes a temperatura já ficou perto de 40 graus e muitas horas depois. Então a gente tem que imaginar num dia de 24 horas, um dia de luminosidade, né, de 10, 12 horas, em que 8, 9 horas seguidas de temperatura diariamente com marcas perto de 40 graus. O quanto isso vai nos exigir fisicamente e o quanto isso vai trazer impactos para o solo, para a vegetação, para os mananciais, para os rios. Então é isso que a gente tem que imaginar. Por isso o risco à população, o risco não só de desconforto, mas até de mal-estar. Então procurar evitar atividades ao ar livre. Está lá em Metsul também detalhado, tem vários estudos falando o tamanho do risco da onda de calor, que é um risco silencioso, muitas vezes não se percebe. Então, é preciso ficar atento nesses dias e já ter um preparo para esses dias que virão de calor extremo e com esses indicadores, com esses dados que nos mostram realmente um cenário de grande alerta. E aqui a previsão para o dia 17. Vejam a diferença, né? Eu vou voltar até lá pelo dia, olha o dia 11, as áreas em rosa com destaque, olha como é o dia 17, e até mesmo norte de Minas Gerais, parte da Bahia, Matopiba, aqui Tocantins, pega ali sul do Maranhão. Então é um número enorme de cidades com marcas ao redor e acima de 40 graus, inclusive o norte do Paraná, inclusive partes do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. Olha só aqui o Paraguai com 45 graus, olha partes do Mato Grosso do Sul com 44, assim como Mato Grosso, interior de São Paulo com marcas muito altas de temperatura. Hoje, recém, dia 8,
até o dia 17, são 9 dias consecutivos com marcas muito altas de temperatura. Então, a gente vai fazer todo o monitoramento e acompanhamento diário deste cenário, mas fica o alerta aqui da Metsul, e nós iremos fazer o levantamento de dados históricos, contextualizar historicamente se foi recorde absoluto nunca foi registrado na série de 100 anos ou mais de 100 anos. Tem um recorde por mês, então são várias formas de trabalhar essa informação e a gente vai trazer aqui nas redes sociais, especialmente metsul.com, você vai encontrar todas as informações a respeito disso. Então, fiquem atentos, porque esse bloqueio terá impacto aqui no sul. Não traz calor para a gente, mas vai trazer muita chuva, que a gente também vai falar nos próximos vídeos por aqui. Até mais, gente.